Nesta parte 4 da unidade 1, trabalharemos com os conceitos da metodologia Supera a Ginástica para o Cérebro. No seu vídeo você tem uma imagem. O que te parece essa imagem? E como você relacionaria esta imagem com a metodologia Supera? Como construímos uma arquitetura cerebral robusta com as aulas do Supera Ginástica para o Cérebro? A analogia da árvore com a metodologia Supera se encaixa tanto para uma unidade, e aqui nós entendemos a unidade como uma aula, quanto para o todo, e que é a concepção da metodologia. Vamos lá. O que sustenta a metodologia Supera? Quais são as raízes da metodologia Supera? Quais são os alicerces, os pilares? Bem, a metodologia Supera é uma proposta inovadora de modificabilidade da estrutura cerebral de maneira integrada e harmoniosa, que articula com coerência, potencializa a performance do cérebro e o desafia a adquirir novas habilidades e amplia progressivamente essa zona de conforto, construindo um funcionamento executivo do cérebro, que nós chamamos de funcionamento competente. Então, o que sustenta a nossa metodologia, e que muitas vezes a gente não enxerga, são 3 grandes pilares: a neurociência, a educação e a aprendizagem. A neurociência, como uma abordagem, embora complexa, ela é integradora dessa mente humana. A educação é o princípio de que o que uma aula supera, propõe ao aluno. E a aprendizagem é do aluno. É como aquilo que o aluno modifica em si mesmo. Tendo os pilares em mente, nós temos algo que nos sustenta, nós temos o tronco, os caules. Eu não falei anteriormente que o Supera impacta no funcionamento executivo competente do cérebro? Então, o que é isso? Para o Supera, ser competente consiste em saber ativar, em dada situação, os conhecimentos, as experiências adquiridas, e a metodologia Supera tem como proposta assegurar a aquisição de determinadas competências-chave por meio de eixos norteadores, e que são apresentados nos parâmetros estabelecidos pela Unesco, denominados pilares da educação. E eles são o aprender a fazer, o aprender a aprender, aprender a conviver e o aprender a ser. Eles se materializam nas competências necessárias ao alcance destes pilares propostos. As competências cognitivas, que são o aprender a aprender e o aprender a fazer, são as habilidades de interpretar, refletir, pensar abstratamente, generalizar aprendizados, memória, atenção, raciocínio lógico, criatividade, análise e síntese para a tomada de decisão e dedução, que são essenciais para a aprendizagem no que se refere à resolução de problemas. Também temos as competências como eixo, competências socioemocionais, o aprender a conviver e a capacidade de articular pensamentos, sentimentos, ações no sentido de gerar consequências positivas em suas relações intra- e interpessoais. Entre elas, as principais habilidades devem fazer parte do repertório de uma pessoa, que são o espírito inovador e colaborativo, estar aberto às novas ideias, a novos desafios, a imaginação criativa, o trabalho em equipe, o estabelecimento e atendimento de regras, comunicação, superação de conflitos, competição saudável, lidar com ganhar, com perder, a tolerância à frustração e ao estresse, a autoconfiança, a autoestima, a assertividade, o entusiasmo.
E o terceiro eixo, as competências éticas, que é o aprender a ser, o bem-estar pessoal, o bem-estar coletivo, o equilíbrio das ações individuais para um bom funcionamento do grupo social, conhecendo os seus próprios limites e respeitando o direito dos outros. Temos os pilares, temos os eixos norteadores, então agora nós temos as ferramentas. Os eixos, 3 eixos norteadores, são traduzidos na prática pelas 6 ferramentas pedagógicas do método Supera. Essas ferramentas foram especialmente selecionadas e desenvolvidas para sustentar os desenvolvimentos das competências-chave. E que são elas? Ábaco, exercícios cognitivos, os jogos, as neuróbicas, as dinâmicas e os jogos virtuais do Supera Online. Dessa forma, a metodologia Supera, ela fortalece as conexões neurais por meio de ferramentas que permitem trabalhar o cérebro de uma maneira equilibrada e harmoniosa. Nós aqui do Supera nos dedicamos há mais de 10 anos a investigar, a selecionar as melhores ferramentas para fortalecer as conexões neuronais. Uma vez fortalecidas, essas conexões vão beneficiar os alunos em suas atividades em casa, no trabalho, na escola em termos de qualidade de vida e na melhora dos desempenhos e processos metacognitivos, pela tomada de consciência das estratégias que cada um usa para aprender. Então essas conexões, elas estão relacionadas a várias habilidades, como a atenção e a concentração, o raciocínio, a memória e a habilidade visoespacial, além de estimularem o relacionamento interpessoal e intrapessoal, que são tão valorizados pela sociedade nos dias de hoje. Então, da mesma forma que nós, na academia, trabalhamos o corpo na sua totalidade, a metodologia Supera também tem esse objetivo, trabalhar o cérebro na sua totalidade. Bem, então já temos uma estrutura bastante robusta para a metodologia Supera, não é mesmo? E o que está faltando? Claro, né, gente? O que rodeia, o que são os princípios Supera, os princípios da ginástica cerebral. Todas as vezes em que tiramos o nosso cérebro da zona de conforto e a ampliamos, principalmente atendendo a esses 3 princípios: novidade, variedade e grau de desafio crescente e também constante, nós estimulamos o desenvolvimento de novos padrões, de novas redes neuronais e a produção de neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias químicas que são liberadas pelo neurônio e utilizadas para a transferência de uma informação entre um neurônio e outro, e que aumentam a quantidade e a qualidade das sinapses. E já sabemos que nas sinapses são as conexões entre esses neurônios. Com isso, ampliando a capacidade de processamento cerebral e a reserva cognitiva do cérebro. Então, a metodologia Supera é uma proposta metodológica de interação. E a aprendizagem numa sala de aula Supera acontece num movimento fluido, constante, intenso, entre a comunicação do grupo e pessoal. Então, entre a colaboração com pessoas motivadas e o diálogo constante de cada um consigo mesmo. É uma metodologia ativa, inovadora, para que torne o aluno autônomo, capaz de transcender, de reutilizar as aprendizagens em diferentes contextos. Na aula Supera, a aprendizagem ela deve construir em um processo equilibrado entre uma elaboração coletiva e uma atividade personalizada. Ela é personalizada quando cada aluno desenvolve um percurso de aprendizagem mais individual e incentivo ao gerenciamento dos percursos de aprendizagem. Quando utiliza as ferramentas como o Ábaco e a coletânea de apostilas Abrindo Horizontes, também como coletivas,
quando participam em atividades cooperativas, aprendizagens colaborativas, que é aprender junto por meio dos jogos e das dinâmicas. Então, o Supera tem como abordagem metodológica de interação os princípios da teoria da aprendizagem mediada de Ruven-Feinstein, EAM. A EAM é um estilo de interação importante em todo o contexto. E o objetivo essencial é a ação de ensinar e aprender, que compete a você, educador Supera, entendido aqui como mediador, selecionar os melhores estímulos para desenvolver competências e habilidades dos seus alunos, com ferramentas eficazes e que auxiliem a modificar estruturalmente o seu cérebro e a construir uma boa reserva cognitiva. Dessa forma, a metodologia Supera promove um ritmo de aprendizagem do aluno para que ele possa progredir, avançar, oferecendo momentos de reflexão em que ele organize-se no processo de construção e de reconstrução do conhecimento e considera a metacognição como uma estratégia de aprendizagem que torna a pessoa capaz de monitorar o que desenvolveu, de dar explicações a si mesmas, melhorar a sua compreensão, de perceber as falhas na sua aprendizagem e corrigir, e de planejar o seu aprendizado. Isso é metacognição. E ela é definida, então, como a tomada de consciência das estratégias que cada um usa para aprender e é estimulada durante todo o processo de mediação de aprendizagem. E isso depende da construção de estratégias cognitivas e metacognitivas que possibilitam ao aluno planejar, monitorar o seu desempenho. Isso é, que possua autonomia para utilizar-se das estratégias desenvolvidas pelo método para tomar decisões mais conscientes em suas tarefas e seja capaz de avaliar a eficácia dos seus resultados. Perceba a necessidade ou não de alteração das tarefas e para alcançar os resultados desejados. Essa metacognição, estratégias metacognitivas podem ainda exercer influência sobre a motivação, já que quando os nossos alunos podem controlar e gerir os próprios processos cognitivos, dá a eles a noção de responsabilidade pelo seu desempenho e gera neles confiança nas suas próprias capacidades. Então, a analogia com uma árvore faz todo sentido e a representamos de maneira gráfica para que você tenha acesso rápido e visual à metodologia Supera. Desejo a você grandes aprendizados e tenha em mente de que ninguém precisa ficar com o cérebro que tem. Com um mediador atento e intencional, todos nós podemos ter um cérebro melhor, porque quanto mais usamos o cérebro, mais cérebro a gente tem. Um abraço da Sol Jacob e nos encontramos na unidade 2. Até lá!